Você já percebeu que o simples hábito de tomar café em jejum pode estar provocando picos de pressão arterial, aumentando a liberação de cortisol e acelerando perigosamente seu coração logo nas primeiras horas do dia? Eu sou a doutora Carolina Almeida, cardiologista com 15 anos de experiência em saúde do idoso, e atendo frequentemente pacientes que chegam relatando palpitações, tremores nas mãos e sensação de aperto no peito logo após o primeiro gole de café pela manhã. Neste roteiro extenso e aprofundado, vamos explorar em detalhes o hábito de tomar café em jejum que dispara a pressão arterial, explicando o efeito do café forte no cortisol e na frequência cardíaca, indicando porções e diluições mais amigáveis para idosos e apresentando alternativas sem cafeína para manhãs tensas, garantindo que você comece o dia com energia sem sobrecarregar seu coração. Introdução e contexto histórico da cafeína. Em jejum, o consumo de café pela manhã é um ritual secular, presente em praticamente todas as culturas, muitas vezes ritualizado como a primeira dose de energia para despertar o corpo e a mente. Nos últimos 100 anos, a indústria do café se desenvolveu de tal forma que hoje consumimos variedades com concentrações elevadas de cafeína, extraídas por métodos de preparo rápido, como o expresso e o café filtrado, em máquinas automáticas. A cafeína, um alcaloide solúvel em água, atravessa rapidamente a barreira gastrointestinal e entra na circulação sistêmica em poucos minutos, quando ingerida em jejum, atingindo pico plasmático entre 30 e 60 minutos após a ingestão. Em indivíduos saudáveis, esse efeito é tolerável e gera sensação de vigor, porém em idosos, nos quais as reservas de compensação cardiovascular estão reduzidas. Esses picos de concentração podem disparar o eixo hipotálamo-hipófise adrenal e o sistema nervoso simpático de maneira excessiva, resultando em elevações abruptas de pressão arterial e a aceleração da frequência cardíaca que podem chegar a 13 ou 15 batimentos por minuto acima do valor médio de repouso. Efeito do café forte no cortisol e na frequência cardíaca. A cafeína atua como antagonista competitivo dos receptores de adenosina, substância que promove sensação de relaxamento neural e regulação do sono. Quando você ingere café em jejum, bloqueia abruptamente esses receptores de adenosina, promovendo a liberação de noradrenalina e adrenalina pelas glândulas adrenais. Essas catecolaminas ativam receptores alfa e beta-adrenérgicos pelo corpo inteiro, particularmente no músculo cardíaco e nos vasos sanguíneos, aumentando a contratilidade do miocárdio e a resistência vascular periférica. Em paralelo, a estimulação do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, gerando aumento da produção de cortisol, menos conhecido como hormônio do estresse. O cortisol tem efeito catabólico, eleva o risco de resistência à insulina e contribui para o aumento da pressão arterial sistólica. Em termos quantitativos, estudos clínicos demonstram que uma dose de 200 mg de cafeína em jejum pode aumentar os níveis de cortisol em até 40%, acima do basal em sujeitos idosos e elevar a frequência cardíaca em 10 a 15 batimentos por minuto nos primeiros 60 minutos após a ingestão. Comparação de métodos de preparo e concentrações de cafeína. Nem todo café é igual. O expresso contém entre 60 e 90 mg de cafeína por dose de 30 ml, enquanto o café filtrado comum apresenta 50 a 100 mg por 200 ml, dependendo da proporção de pó por água. O café instantâneo varia de 30 a 60 mg por colher de chá dissolvida em 200 ml de água quente. Preparos como o cold brew podem ter concentrações ainda maiores, pois a extração lenta e a proporção elevada de grãos por água intensificam o teor de cafeína. Para idosos sensíveis a esses picos, a recomendação é reduzir a dose para 50 mg de cafeína na primeira ingestão do dia, seja por meio de meia xícara de café filtrado diluído ou por meio de meio shot de expresso diluído em água quente. Porções e diluições mais amigáveis para idosos para minimizar os impactos cardiovasculares. Sugiro as seguintes estratégias de porção e diluição. A 2 colheres de sopa rasas de café solúvel ou pó de café
filtrado para 500 ml de água, servidos em temperatura de 60 a 65 graus Celsius, consumindo em goles ao longo de 15 a 20 minutos. B-meal sot de espresso 15 ml, diluído em uma caneca de água quente de 300 ml, ingerido após um pequeno lanche proteico, como um iogurte natural ou um pedaço de pão integral. Assim, a absorção da cafeína é retardada pela presença de nutrientes no estômago, diminuindo os picos de concentração plasmática. Se preparar café decafeinato com alta qualidade química, que retém parte dos compostos aromáticos sem a cafeína, combinando 50% de café normal com 50% de decafeinato nas primeiras doses do dia, priorizando a forma filtrada. Estratégias de alimentação concomitante para amortecer o choque. Consumir o café junto com alimentos ricos em proteína e gordura saudável, menos como ovos cozidos. Abacate e castanha sem sal, menos ativa a secreção de colecistoquinina e reduz a velocidade de esvaziamento gástrico, modulando a absorção da cafeína. Um protocolo eficaz consiste em ingerir pelo menos 10 gramas de proteína junto com a xícara de café e em seguida aguardar 10 minutos antes de ingerir o café puro. Isso reduz em até 30% o índice de pico de cafeína no sangue, mitigando o efeito vasoconstritor inicial. Alternativas sem cafeína, para manhãs tensas, para quem não quer abrir mão do ritual do café, mas tem sensibilidade alta aos efeitos cardiovasculares, existem várias alternativas. A chá de chicória torrada, que apresenta sabor semelhante ao café, contém compostos polifenólicos cardioprotetores e nenhum alcaloide estimulante. Infusão de raízes de dente de leão e carqueja, com leve sabor amargo, que estimula a digestão e tem efeito diurético suave, ajudando a controlar o volume circulante. C. Golden Milk, em jejum menos leite vegetal, com cúrcuma e gengibre, sem cafeína, que possui efeito anti-inflamatório e modulador de corticoides. D. Chá de rooibos com canela, rico em flavonoides, que melhora a resistência à insulina e não afeta a frequência cardíaca. Plano de ação para substituição gradual. Para fazer a transição de café forte em jejum para uma rotina mais segura, semana 1, dia 1 a dia 3. Reduzir a dose de café em jejum para meia xícara de 200 ml, diluída com água quente, e um pão de centeio. Semana 1, dia 4 a dia 7. Substituir a segunda dose de café por chá de chicória, mantendo o café de manhã. Semana 2, dia 1 a dia 3. Preparar Golden Milk 1 hora antes da dose de café, consumindo em jejum. Semana 2, dia 4 a dia 7. Eliminar completamente o café em jejum, passando a tomar apenas Golden Milk ou rooibos e consumir o café filtrado somente após o café da manhã completo. Monitoramento de sinais e ajuste de protocolos. Registre a sua pressão arterial antes do café em jejum, 30 minutos depois de ingerir a bebida e 1 hora depois. Anote também a sua frequência cardíaca nesses mesmos momentos. Compare os valores e perceba as diferenças ao longo das semanas, conforme você implementa as substituições e diluições recomendadas. Em casos de sintomas de taquicardia, maior que 20 batimentos por minuto acima do repouso, sudorese ou dor no peito, interrompa a ingestão de café forte e consulte imediatamente seu médico. Você descobriu hoje como o hábito de tomar café em jejum pode disparar a pressão arterial e sobrecarregar seu coração logo cedo entre o despertar e o desayuno. Ao adotar porções reduzidas, diluições adequadas, combinação com alimentos e ao implementar alternativas sem cafeína, como chicória e Golden Milk, você mantém o ritual prazeroso do café, sem comprometer sua saúde cardiovascular. Desafio imediato para as próximas 4 semanas. Siga o plano de ação proposto. Monitore seus sinais vitais conforme indicado e compartilhe nos comentários suas leituras de pressão arterial e sensações ao longo da transição. Seu relato poderá inspirar muitos outros a cuidarem do próprio coração logo ao acordar. Se este vídeo foi útil, deixe seu like, inscreva-se no canal Doutora Carolina Almeida, Saúde em Dia, ative o sininho e compartilhe com quem precisa desacelerar a pressão logo de manhã. Até o próximo vídeo, cuidando sempre do seu bem mais precioso, o coração.